Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo. Você sempre encontra uma pessoa ligada a você no Supermercados Araújo, seja um parente, um vizinho, um colega de pelado no final de semana. Sabe por quê? Porque, a exemplo de você, ele também é uma pessoa de bom gosto. Gosta de fazer economia num lugar seguro, amplo, moderno, aconchegante. Estacionamento amplo, né? Seguro também. É isso, Araújo. Tudo para você, tá certo? Temos também o apoio do restaurante vegetariano, da minha amiga Fran Lopes. Saúde e Vida, na rua Guilmar Santos, ali próximo à Igreja Batista do Bosque. Ok? Lá você vai encontrar um ambiente saudável. São 3 ambientes, todos climatizados. E quem foi que disse que alimento à base de vegetais também não são saborosos? São, sim. E tem as guloseimas também, sem calorias. Você não precisa passar fome, não precisa deixar de saborear uma comida gostosa para ter saúde. Basta utilizar os produtos vegetais. Você vai ver muito mais e com muito mais qualidade de vida. Ok? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco, o SERB, meu amigo José Augusto. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Augusto, o SERB existe há mais de 20 anos, né? O SERB, ele entre sindicato e associação, ele nasceu em 1978. Não, mas você está... Associação, a CEMURB. Isso. E passou aí quase 20 anos, e em 1990 aí sim. Surge, na verdade, a partir da Constituição... O sindicato. Os sindicatos, Isso. né? A partir da Constituição, aí veio... toda essa parte democrática, que aí surgiu o sindicato e o SERB, ele foi construído em 1990. É verdade. Na associação, o maior nome dessa história da associação é o do Zé Maria, né? É, o Zé No Maria. sindicato, o Raimundo vai na primeira fase e agora você. É verdade. Né? E por falar nisso, teremos eleição em janeiro, né? Dia 15. É verdade. A gente... Mandato de 3 anos ou de 4? Os mandatos agora são de 4 anos. Né? E nós tivemos na frente da ACEMURB e do SERB grandes presidentes, grandes lideranças sindicais, né? Você pega o Zé Maria, passou ali mais de 5 mandatos, né, entre a associação e o sindicato. Ele foi um dos fundadores, né? Ele foi um dos fundadores da associação e depois um dos fundadores do sindicato. Você pega o Raimundo Vaz, ali também teve mais de 5 mandatos ali dentro do sindicato. Então é um sindicato que vem... Ele revela grandes lideranças, né? E a partir dessa nova fase, nós estamos ali no 2º mandato, né? Construímos uma relação muito grande com os trabalhadores, o sindicato cresceu muito nesse momento. Foi um momento que a gente discutimos muito com a Prefeitura e com a Câmara Municipal, você tem esse conhecimento, teve um momento que você esteve na Câmara, acompanhou isso. Nós discutimos o regime jurídico único, nós discutimos o novo PCCR, nós discutimos a fundação do nosso fundo previdenciário, né, o RBPrev hoje, Instituto de Previdência RBPrev. Foram 2 lutas, né? A primeira foi com relação à aprovação da lei, né? Do regime. Do regime. E aí depois criamos o Fundo de Previdência Municipal, que é o RBPrev, e depois temos o Instituto de Previdência, que também é o Instituto de Previdência do RBPrev do município de Rio Branco. E tudo isso com muita inovação. Tanto é que os gestores municipais receberam prêmios a nível nacional pelas inovações que trouxeram, né, o RBPrev para os trabalhadores e as inovações que nós colocamos aí para que a gente possa ter as maiores garantias, a maior segurança, que esse Instituto de Previdência, esse fundo previdenciário, nunca venha deixar de ter fundos necessários para pagar os nossos aposentados, os nossos parceiros que passaram aí 30, 40 anos trabalhando e agora chegou na hora da aposentadoria, se aposentar e com o tempo não ter o dinheiro de receber a sua aposentadoria. Isso não tem perigo em Rio Branco. Claro. Né? Ou seja, o trabalho de vocês foi reconhecido pela categoria e respeitado pelos gestores municipais, né? Com certeza, isso é uma grande realidade. As categorias, porque são as categorias no município de Rio Branco, o Sindicato Geral representa as categorias, nós representamos nossos amigos garias, nossos parceiros, os nossos companheiros coveiros, as nossas margaridas, né? Nós representamos os agentes de saúde, os agentes de endemia, nós representamos toda essa parte técnica que faz o serviço meio na prefeitura.
representamos os professores, representamos os engenheiros, representamos os fiscais também, médicos veterinários, médicos odontólogos, a parte da enfermagem, tem sindicatos eles, mas tem muita gente lá dentro do sindicato. Então, é um sindicato que foi criado mesmo no Coral, é um sindicato grande, é um sindicato que avança, tanto é que a gente fez uma discussão muito grande agora, incluindo os engenheiros, né, a engenharia, que é os engenheiros, os arquitetos, os tecnólogos, os geólogos, né, um piso, eu acho que agora em janeiro, com a implantação do piso, deve ser a coisa mais nova que tem no Brasil, na questão da engenharia. Os veterinários também, quando nós conseguimos fazer um plano importante veterinário. Os técnicos agrícolas, nós acompanhamos um plano importante para eles. Os agentes de saúde e agentes de endemia, a gente fez uma luta, uma greve de 21 dias, para que a gente pudesse abrir um canal de negociação, que estava aberto, mas não tinha conversa para que a gente pudesse avançar para o piso, o piso nacional, que é de R$ 1.014. E eles já diziam para a gente, na mesma negociação, que já pagava o piso, porque eles pagavam mais de R$ 1.014 para os agentes de saúde. E a gente afirmava para eles que aquelas questões que a gente já tinha ganhado em insalubridade, o PAB, que é uma gratificação, 5% de um cursinho, 10% do nível médio ou 20% do nível superior, né? Entre outros direitos que a gente já tinha adquirido nas ruas, nas praças, que foi para a Câmara Municipal, encaminhado pela Prefeitura, que virou lei, que colocou a gente já nessa posição de a gente estar ganhando um pouco mais de que o piso, como salário final, mas nós queremos o piso como no salário base, né? Isso era a grande busca do sindicato com as categorias, o piso e salário base. Aí o prefeito um dia desceu lá, disse que ia pagar, depois a equipe puxou para um lado, puxou para o outro, até que a gente lá, depois de 19 dias de greve, a gente encontrou um caminho, né? Então a greve não foi inútil, não foi em vão? Foi não. Encontramos um caminho, negociamos, o piso veio parcelado, mas veio. A prefeitura já pagou a primeira parcela, hoje se paga R$ 920 na letra A, os agentes de saúde e agentes de endemia, 40 horas. Isso é o início de tudo. É o início. Em janeiro vai estar se pagando R$ 1.014, né? E a grande conquista é que nós temos hoje duas políticas para essas categorias. Tem a política nacional e garantimos a política local também do município de Rio Branco. Ou seja, nunca eles vão estar ganhando menos que o piso nacional. Entendi. Eles têm o piso nacional se tiver uma política de correção, porque eles estão dentro do plano de carreira. Se a gente der 5%, eles recebem 5% também. Se der 10%, recebem 10%. Ou seja, nunca os agentes de saúde, os agentes de endemia vão estar recebendo menos que o piso, da forma que está se construído e que se tem hoje as leis no município de Rio Branco, né? Isso avançou muito e a gente só tem dizer que essas categorias são categorias organizadas, categorias que sabem o que querem, bem orientada pelos seus líderes, pelo sindicato, pela gente, a gente conseguiu avançar muito, né? Tanto os agentes de endemia quanto os outros agentes de saúde, de modo geral. E aí a gente aproveitou, porque a gente não poderia dar um reajuste só para a gente de saúde e agente de endemia. Nós tínhamos em torno aí de quase 800 trabalhadores recebendo complementação do mínimo. Ou seja, no fundo eles ganhavam menos de um salário mínimo, como não pode receber menos de um salário mínimo, tinha que complementar, né? E aí a gente lutamos muito, criamos uma política de setembro e janeiro, para eles nunca estar abaixo do mínimo, né? Um desembolso da prefeitura para esses trabalhadores. E os reajustes desses trabalhadores é 8%, foi 8% agora em setembro, será 8,97% por aí, quase 9% em janeiro. E assim nós levamos até o grupo técnico, a enfermagem, todo mundo saiu ganhando, né? Foi uma negociação muito grande. Os professores, a partir de janeiro, também vão estar com o piso maior do que o piso do Estado. Isso eu acho que é a maior conquista, porque quando eu discutia na prefeitura, chegamos na prefeitura discutindo, o pessoal dizia assim, eu ouvia muito a Almerinda Cunha dizer assim, nós precisamos ter o piso e o teto do Estado, como professores, né? Do Estado, porque eles ganhavam bem menos no município do que eles pagavam no Estado. Aliás, até o final dos anos 80, os professores da rede municipal ganhavam mais do que os da rede estadual. Aí, a partir de 90 até os dias... Houve a inversão. Foi a inversão. Agora a gente vai pelo menos equiparar. E agora nós estamos equiparando o piso, está um pouquinho maior, o piso do município de Rio Branco com o piso do Estado. Nós não temos o mesmo teto do Estado, porque a nossa poladinha é um pouco menor do que a poladinha do Estado,
mas a gente com certeza vai continuar se trabalhando para que a gente possa ter salários iguais, pelo menos iguais, né? Professor do município com professor do estado, com a mesma carga horária, com a mesma formação, né? E isso é um grande avanço que aí os sindicatos, quando eu falo, não falo só da CEMUR, dos sindicatos que representam a educação. E a partir de quando deve acontecer essa equiparação? A equiparação é em janeiro, né? Certo, tá certo. Tá tudo certo. Não tem perigo deles pegarem o contra-cheque e aí sim, derem um pulo assim. Não. Então, isso são grandes conquistas. Nós trabalhamos muito também para que a gente pudesse melhorar o salário do pessoal do grupo meio, né, que é o médio e o técnico, porque a gente entende que hoje o salário mínimo tem um crescimento definido e os salários nos estados, nos municípios não conseguem alcançar os mesmos reajustes do salário mínimo. Então, o salário mínimo tem o salário mínimo encostar no salário dos servidores que estão ali entre o ensino médio e o ensino técnico, e nós temos que dar um plus para esses trabalhadores para que eles possam ganhar um pouquinho mais do que o salário mínimo, ou até dobrar os seus salários, né? Porque, na verdade, o ideal, Augusto, eu acredito que o objetivo dos sindicalistas é você conquistar reajuste salarial, percentual, proporcional, né? Porque senão você acaba prejudicando os que ganham mais. Quem ganha mais. Na verdade, daí a pouco... E na verdade a gente vem com uma política de estar achatando sempre quem ganha mais. Porque a gente sempre, quando vê servidores naquela situação de estar com salário abaixo do mínimo, a gente sempre, o desembolso maior é para aqueles servidores. E os servidores que estão um pouco acima do mínimo, que é o pessoal do nível superior, é o pessoal são os técnicos, a engenharia, os auditores fiscais, os contadores, né? A turma do nível superior, os próprios professores, muitas vezes foram sacrificados. E é preciso fazer também essa correção agora, nos próximos anos, né? Fazer uma correção para que a gente possa dar também a esses trabalhadores o mesmo poder de compra que eles tinham no passado, né? Augusto, você vai voltar aqui em dezembro para a gente fazer um balanço geral, mas a gente pode já fazer um balanço parcial, né? Do que foi conquistado em 2015, o que vocês pretendem fazer para melhorar ainda mais o salário e as condições de vida dos servidores municipais em 2016. Na verdade, em 2016 a gente já tem um desenho de uma negociação de 2015, né? 2016... E tomara que chegue logo de 2016, que é ano de eleição, aí ano de eleição geralmente não tem crise, fica tudo uma boa, tudo legal. Na verdade, a crise que se instalou-se aí, né? A gente sente muito aí, porque a gente vê muitos credores, muita gente reclamando, né? Muita gente diz, não tem crise, mas eu acredito que tem, assim, uma crise. Os recursos, a gente acompanha muito essa questão dos recursos. Eu acho que os sindicalistas que pretendem ter vida longa no movimento sindical têm que conhecer de economia. Aliás, por falar disso, rapidinho, eu sei que está acabando, mas só para a gente não perder aqui o embalo. Eu lembro que no início deste ano, em janeiro, eu estava no teu gabinete, conversando com outras lideranças de outros sindicatos, e você me mostrou uma projeção do orçamento, do que poderia ser arrecadado, gastado, enfim. Eu acho que o sindicalista tem que estar bem informado, você é bem informado. De lá para cá, porque o orçamento é uma peça fictícia, né? Pode acontecer, pode acontecer. Uma previsão, né? É uma previsão de receita e, evidentemente, a fixação de gastos. Se você não arrecadar, você não pode gastar. De lá para cá, o comportamento foi mais ou menos como estava ali, pelo menos 90% daquilo? Na verdade, nós tivemos aí uma arrecadação crescente, bem otimista, até o mês de abril, né? E aí, no segundo quadrimestre, a gente continua crescendo. Mas não na mesma velocidade que cresceu nos primeiros 4 meses. Mas a gente sabe que os 4 meses que fica no meio, né, tem o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. O terceiro quadrimestre é melhor do que o primeiro. A gente há uma reação. Há uma reação, há um cumprimento também do governo federal de poder fazer os reajustes, né, dos repasses para os estados e para os municípios. E a receita também própria do município também cresce nos últimos 4. Em função da própria economia, né? E o mês de dezembro é o mês que mais cresce, né? Pela questão das festas, todo mundo gasta mais, entra mais, né? Também tem um volume de recursos também colocado à disposição dos trabalhadores, tem 13º, tem uma série de coisas aí que leva a população a gastar mais. Quando gasta mais, se arrecada mais, né? Com certeza. E nós dizíamos para a prefeitura
que a Prefeitura não fecharia o ano de 2015 e com a receita corrente líquida deveria chegar aos 700 milhões. E nós estamos otimistas, nós estamos apostando nisso ainda, que a Prefeitura Municipal de Rio Branco deve fechar com 700 milhões de receita corrente líquida. Muito bem. Nós temos acompanhado, a gente sabe que não está tão fácil, mas eu penso que o mês de novembro, mês de dezembro, a gente vai chegar a alcançar os 700 milhões de receita corrente líquida, que é essa receita que conta para medir o impacto da folha na receita, né? E a gente deve fechar o ano aí em 42, 43, no máximo em 44% de impacto de folha. Isso também é um estudo que a gente vem fazendo. A Prefeitura está dizendo que já está acima de 46, mas eu penso que no fechamento do ano, quando fechar dezembro, ela deve fechar entre 43% e 44% de impacto de folha. Isso quer dizer que a Prefeitura pode sim cumprir com todos os compromissos que se tem no ano de 2016 e com o sonho também da gente poder ter um reajuste linear para todo mundo. Né? Muito obrigado, Augusto. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem, lembrando que o orçamento de 2016 chega à Câmara com um corte linear de 10% em função da crise. Muito bem, depois do intervalo comercial eu volto para falar sobre o curso de aviação civil, o segundo curso de aviação civil aqui em Rio Branco. Eu vou entrevistar o jornalista Willamis França. Até já.